Oi, turminha do quarto ano! Bem-vindos a mais uma aula de geografia. Hoje temos mais um encontro. Todas as semanas estamos aqui nesse canal para falar um pouquinho, aprender um pouquinho sobre o espaço à nossa volta, sobre as coisas que acontecem da nossa volta, sobre o espaço geográfico. E então, seguindo todo o nosso combinado, é necessário que você esteja com o seu livro em mãos, para que a gente possa acompanhar o conteúdo que vai ser explicado aqui e vocês possam compreender melhor. Assim, você vai prestando atenção no que eu estou falando e vai acompanhando a leitura que vai sendo feita no livro, tá bem? Espero que vocês estejam muito bem, estejam bem dispostos para a gente começar a nossa aula de hoje. Peço que vocês comentem aqui nesse vídeo, o que é que vocês estão achando da aula, né? Se o conteúdo está sendo ensinado da melhor forma possível, se vocês estão compreendendo o que está aqui. Então, acompanhe a nossa aula, preste atenção no que vai ser explicado aqui, com o seu livro em mãos, tá? E vamos lá! E então, hoje nós vamos falar sobre as paisagens do campo e as atividades econômicas. Eu não sei se vocês lembram que nós já falamos um pouquinho sobre as paisagens do campo, as paisagens da cidade. E hoje nós vamos falar sobre as atividades econômicas que se desenvolvem no campo. Isso mesmo, porque não é só na cidade que nós podemos ver atividades econômicas acontecendo, mas no campo acontecem várias atividades econômicas. E hoje nós vamos descobrir que essas atividades elas vão além da agricultura e da pecuária, que é aquela que nós estamos mais acostumadas a observar. Então, com o seu livro, né, aí vamos acompanhando a aula e vamos compreender direitinho sobre essas atividades econômicas que acontecem no campo. E sobre as paisagens do campo, né, que são paisagens basicamente naturais, a maior parte são paisagens naturais, onde nós podemos estar em contato com a natureza, né, e podemos aproveitar bastante o que a natureza tem para nos oferecer. Então, vamos lá. Pega o seu livro, aí com o seu livro em mãos, né, abra na página, deixa eu dar só uma olhadinha aqui, rapidinho, para a gente poder ver direitinho. Abra na página 117. Página 117. Olha só, aqui na página 117. Nós vamos falar sobre as paisagens do campo e as atividades econômicas. Aqui na página 117 e aqui na tela também eu coloquei. Nós podemos ver algumas paisagens, certo? São paisagens bem características do campo, do espaço rural. Nessas paisagens, nós podemos observar que está acontecendo dois tipos de atividades econômicas. Alguém pode me falar quais são essas atividades econômicas que estão acontecendo? Nós podemos ver nessas fotos e podemos ver nas fotos que estão aqui no livro. Alguém saberia me dizer quais são essas atividades econômicas que estão acontecendo aqui agora? Isso mesmo, nós podemos ver a agricultura e a pecuária. São atividades econômicas bem presentes no campo, importantes atividades econômicas do campo. E agora vamos compreender um pouquinho sobre essas paisagens e as atividades econômicas. A prática de atividades econômicas, como agricultura, pecuária e extrativismo, dá origem a diferentes paisagens no espaço rural. Além desse fator, essas paisagens podem ser diferentes em razão do tamanho das propriedades rurais, que algumas podem ser pequenas, médias ou grandes, do tipo de cultivo ou da criação de animais que realizam. Então vamos lá. O que diferem essas paisagens, o que pode tornar essas paisagens diferentes umas das outras, essas paisagens do campo, são o tamanho da propriedade, porque tem propriedades que são muito grandes, outras são médias, outras são pequenas, né? São as grandes fazendas, tem um sítiozinho pequeno. O tipo de cultivo, o que é que se cultiva ali? Ou qual animal é que se cria ali? Ah, ali tem a criação de gado, ali tem a criação de galinhas, né? Uma granja grande com criação de galinhas que acontece aí no campo. Então, tudo isso, essas atividades, os tipos de atividade e o tamanho das propriedades é que vai diferenciar, né, uma paisagem da outra. O que vai tornar uma paisagem diferente da outra. Então, aqui nós podemos observar, tanto nessas imagens que eu coloquei aqui na tela, como aí no livro, esses dois tipos de situações. A pecuária
e a agricultura acontecendo nessas paisagens. Então, esses tipos de atividade, o tamanho dessas propriedades e o tipo de cultivo e de criação que está acontecendo ali, vai diferenciar uma paisagem da outra, tá bem? E aí, avançando aqui mais um pouco, a agricultura. Nós vamos falar especificamente da agricultura. Antes de começarmos a falar da agricultura, eu quero lembrar para vocês o quê? Que a prática de atividades econômicas como agricultura, pecuária e extrativismo, elas são bem presentes no espaço rural, no campo. São atividades que se desenvolvem muito bem no campo. Mas isso não quer dizer que não aconteça também na cidade. É claro que acontece, porém, de forma bem pequena, né? De forma pequena, até por conta do espaço da cidade, que é diferente do espaço do campo. Então, a agricultura, a pecuária e o extrativismo são atividades econômicas bastante características do campo. E essas três atividades, elas vão dar, né? Elas é quem vão dar, como é que eu posso dizer, dar origem a diferentes tipos de paisagens, né? Por isso nós observamos tantas paisagens diferentes. Quem já passou aí por essas estradas, já vê uma plantação muito grande. Por exemplo, aqui na nossa cidade, indo para Umbaúba, nós podemos ver várias plantações de laranja, né? Nós podemos ver imensos sítios de laranja, né? Fazendas de laranja. E vamos compreender agora direitinho sobre essas práticas, né? Dessas atividades econômicas. E vamos falar um pouquinho agora sobre a agricultura. Para isso é importante que você abra o seu livro aí na página 118. Página 118, tá aqui. Nós vamos falar sobre a agricultura. A agricultura ela pode ser praticada em propriedades de diferentes tamanhos e com cultivos de diversos tipos de produtos. A agricultura só acontece se tiver uma grande fazenda. Não. A agricultura ela pode acontecer em qualquer propriedade de diferentes tamanhos, desde propriedades muito grandes, médias ou pequenas. E essa agricultura ela pode acontecer da seguinte forma, com vários tipos de cultivo ou apenas um tipo de cultivo em cada fazenda, naquele lugar, naquela fazenda. As pequenas propriedades rurais, de modo geral, elas praticam diferentes cultivos, cada um em uma pequena área de terra. Esse tipo de atividade ele é chamado de policultura. Nós vamos entender um pouquinho separadamente o que é policultura e monocultura. Então, vamos lá. Recapitulando aqui para que a gente compreenda melhor. A agricultura, né, ela pode ser praticada em qualquer propriedade, desde grande a pequena. Geralmente, acontece muito nas pequenas propriedades o cultivo de várias coisas, né? Porque geralmente esse tipo de cultivo ali é uma agricultura mais de subsistência, onde os produtos que vão ser cultivados ali é para o consumo próprio ou para vender na feira para pequenos proprietários, né? Em pequena quantidade. Então, o que é que acontece? Geralmente, essas pequenas propriedades, elas têm um tipo de atividade da agricultura, um tipo de agricultura, que é chamado de policultura. A policultura é quando é plantado ali no mesmo lugar vários tipos de cultivos. Então, nós vamos entender agora. Olha só, nós temos dois tipos de cultivos. Temos a policultura e a monocultura, certo? A policultura é a prática de se cultivar vários tipos de plantas no mesmo terreno. É o cultivo de diversos produtos em uma única área. A policultura ela é uma característica dos pequenos proprietários, né, dos pequenos sítios, dos pequenos proprietários de terra. Por quê? Porque ali ele planta vários tipos de cultivos, planta várias coisas, frutas ou legumes, para que eles possam vender, é claro que em uma pequena escala. A monocultura é a produção ou cultura agrícola de apenas um único tipo de produto agrícola. É quando se cultiva um único tipo de produto e geralmente acontece em grandes propriedades, como por exemplo uma fazenda muito grande, onde se cultiva ali apenas laranja, um sítio muito grande de laranja. Outro se cultiva apenas a mandioca, outros cultiva apenas a cana-de-açúcar. Então existem esses dois tipos de cultivo, a policultura, onde se pode plantar várias coisas, onde se planta várias coisas, desde laranja, pé de goiaba, hortaliças, frutas, verduras. E temos a monocultura, que é quando se pratica um único tipo de cultivo. E aí, né, isso aí vai diferenciar as paisagens do campo. É o que vai diferenciar as paisagens que são observadas no campo.
policultura e monocultura, certo? São os dois tipos, as duas formas de se praticar a agricultura. Olha só, aí na página 118, você pode observar aqui, vamos realizar aqui a leitura junto comigo, duas imagens, ok? Assim como eu trouxe aqui, claro que de produtos diferentes, nós vemos aqui a prática da policultura e aqui da monocultura. Nessas duas imagens, nós podemos ver uma diferença, né, que está acontecendo aí entre essas atividades. Além da policultura e da monocultura, existe uma outra diferença. A foto A, ela retrata uma prática tradicional de cultivo, né, aqui na foto A do livro e aqui também na tela, nessa foto. É uma prática tradicional de cultivo, no qual o trabalho é realizado manualmente ou com o auxílio de instrumentos simples, né? É uma atividade manual, mais tradicional. A agricultura tradicional geralmente emprega técnicas pouco sofisticadas, como arado puxado por animais, pouco uso de maquinários e de insumos agrícolas, ou seja, de materiais necessários na produção agrícola, fertilizantes, mudas e sementes. Então, ele usa muito pouco isso, usa muito pouco os equipamentos elétricos, né, os maquinários, e usa muito pouco insumos agrícolas, porque é um tipo de cultivo mais tradicional, uma coisa menor, né? Um cultivo menor, em que dá para ser feito de forma mais tradicional, de forma manual. Já na segunda imagem, na foto B do livro, e aqui nessa segunda imagem que eu trouxe, olha aqui, foto B, e aí na segunda imagem, né? Apresenta uma lavoura que emprega técnicas e instrumentos modernos no cultivo. Em geral, lavouras que usam técnicas modernas e outros recursos, como adubação e irrigação, alcançam maiores produções. Então, a questão da prática da monocultura e da policultura. Como eu falei, a policultura, né, é diversos tipos de plantas no mesmo terreno, né, o cultivo de diversos produtos em uma única área. A monocultura é um único tipo de cultivo, né, se cultiva apenas uma coisa em uma área muito grande. E, geralmente, esse tipo de cultivo, ele acontece o quê? Para abastecer muitos lugares, ou seja, para ser vendidos a indústrias, para abastecer cidades, né? Então, é uma prática o quê? É uma atividade o quê? Muito ligada à exportação, à exportação desse produto, né? Ou levar esse produto de um lugar para o outro numa mesma região. Já a policultura, geralmente são pequenos proprietários que vendem os seus produtos ali mesmo, né, ali mesmo no seu povoado, ou vem à feira, como aqui na nossa cidade acontece aos sábados, vender o seu produto. E nessa técnica, né, da monocultura, se utiliza muitos fertilizantes, né, adubação, irrigação, para que a produção ela seja maior, já que ela vai pegar toda essa produção para distribuir para um lugar, para vender para uma indústria. Então, é isso que difere. E essas duas práticas diferem uma paisagem da outra, tá bem? Está compreendendo? Tá dando para entender direitinho? Então, vamos continuar. Um outro tipo de atividade econômica é a pecuária. A pecuária é uma atividade realizada para gerar alimentos e produzir matérias-primas, como carne, leite, couro e lã, para diversas indústrias, além de outros, não são só esses, tá? Então, abra o seu livro na página 119, por favor. Olha aqui, página 119. Nós vamos compreender também um pouquinho duas formas de se praticar a pecuária. Então, a pecuária nós já sabemos que é a atividade ligada à criação de animais, E é uma atividade, né, que para gerar alimentos e produzir matéria-prima para as indústrias, né, e para o nosso dia a dia mesmo, para o nosso consumo. A pecuária, ela pode ser realizada de duas formas, de forma intensiva ou extensiva. E nós vamos entender isso agora, o que é a pecuária intensiva e o que é a pecuária extensiva. Assim como a agricultura pode ser monocultura ou policultura, a pecuária, ela também pode ser, não é monocultura e policultura, né? Ela pode também acontecer de duas formas, de forma intensiva ou extensiva. Vamos entender o que quer dizer cada uma dessas formas. A pecuária intensiva. Na pecuária intensiva, os animais eles são criados em regime de confinamento, ou seja, ficam em espaços cercados, com boas condições de higiene, são alimentados com ração balanceada e recebem medicamentos para evitar doenças. Desse modo, desenvolvem-se de maneira controlada e crescem mais rapidamente. Observe aqui, olha, esses animais são criados aqui nesse curral, né? Então, na pecuária intensiva, esses animais eles são criados
presos, né, em espaços cercados. Eles se alimentam ali daquela comida regradinha, eles consomem uma ração que é misturada com outras coisas, né, para que eles cresçam mais rápido, para que eles se desenvolvam mais rápido, né. Ali é tratada doenças, né, as doenças são tratadas, eles tomam medicamento para evitar doenças. Então, essa é a pecuária intensiva. A pecuária intensiva, ela é voltada para a exportação, né, de produtos. Por exemplo, na pecuária intensiva, o gado que é criado ali, ele é destinado aos frigoríficos, né, para venda, como é que eu posso dizer? Para comercialização de forma maior, mais abrangente, certo? Enquanto que na pecuária extensiva, que é o que nós vamos ver agora, e eu acredito que a maioria de vocês conhece esse tipo de forma de se criar o gado, de se criar os animais, que é de forma que nós vamos ver agora, certo? De forma solta. Vamos lá. A pecuária extensiva. Observe aqui como esses animais estão. Eles estão lá no pasto solto, eles estão pastando à vontade, né? Lá tem muito pasto, dá para eles se alimentarem muito bem. Então, esse é o tipo de pecuária extensiva. Na pecuária extensiva, o gado desenvolve-se em extensas áreas de pastagem. Olha aí, nós podemos já ver aqui uma extensa área de pastagem, diferente da outra imagem da página anterior, onde nós vimos o que? Os animais confinados, né, em um local, em um curral. Os animais, eles recebem as vacinas obrigatórias por lei, porque tem aquelas vacinas que são obrigatórias, mas não são destinadas a elas outros recursos ou cuidados específicos, como acontece com a pecuária intensiva. Se a pastagem estiver rala, ele engordará pouco, de modo que seu crescimento e desenvolvimento serão mais lentos do que na criação intensiva. Então, a criação desses animais de forma extensiva é uma criação mais lenta, ele vai crescer no tempo dele, ele vai se desenvolver no tempo dele. Se a pastagem for pouca, ele vai engordar muito pouco, enquanto que na intensiva, né, é tudo regrado. A alimentação é destinada para que esse gado engorde mais rapidamente, se desenvolva mais rapidamente. Então, esses são os dois tipos de pecuária. Pecuária intensiva e pecuária extensiva, né? As duas formas também são destinadas aos setores econômicos, a venda, né, desses animais. Porém, a intensiva acontece de forma mais regrada, mais organizada, enquanto que a extensiva, ela acontece o animal sendo criado à vontade, livremente. Claro que cumprindo algumas poucas regras, né? Então, essas são as duas formas de se praticar a pecuária, forma intensiva e extensiva. Agora vejamos um outro tipo de atividade econômica característico do campo. O extrativismo. A atividade econômica do extrativismo. Aí você vai agora para a página 120. Página 120. Vamos observar aqui. A atividade econômica do extrativismo pode ser vegetal, animal e mineral. Embora em alguns municípios seja realizado no espaço urbano, o extrativismo ele se destaca no espaço rural. Nós vamos compreender um pouquinho agora desses tipos de atividade, desses tipos de extrativismo, que é o vegetal, o animal e o mineral. Nós já podemos ter uma noção, né? Extrativismo vegetal, ligado à plantação, a árvores, à vegetação. Animal, aos animais. E minerais, aos minérios. Mas nós vamos compreender detalhadamente cada uma. Então, aí na página 120, você vai acompanhando e prestando atenção. O extrativismo vegetal. O extrativismo vegetal ele é realizado principalmente em regiões onde existem extensas áreas de floresta, onde se exploram produtos como madeira, látex, folhas, raízes e sementes. No Brasil, o açaí, a castanha do Pará e o babaçu são alguns dos principais produtos extraídos. Então, esses produtos eles são extraídos da natureza, né? São extraídos dos vegetais, da vegetação, e aí é o extrativismo vegetal, que é realizado principalmente em regiões onde tem extensas áreas de floresta. E aí, por exemplo, aqui no Brasil, a região norte do Brasil, onde temos a floresta amazônica. Então, é muito característico esse tipo de atividade econômica acontecer nessa região. Agora vejamos outro. O extrativismo animal. O extrativismo animal, ele engloba a prática da pesca e da caça.
A pesca pode ser praticada tanto por grandes barcos pesqueiros, que em geral vendem suas pescas para as indústrias alimentícias, quanto por pequenos pescadores, que comercializam parte do seu peixe e a outra parte usam em sua alimentação. Então, esse tipo de extrativismo animal, ele engloba a prática da pesca e da caça, né? Tem a pesca em grande escala, né, em grandes barcos, que são vendidos para as indústrias alimentícias, e tem aquela pesca, digamos que de subsistência, né, onde o pescador comercializa uma parte de seus peixes e a outra parte usam em sua alimentação. E assim acontece esses tipos de extrativismo animal. Agora vejamos o extrativismo mineral. O extrativismo mineral é a exploração de recursos minerais como o granito, a areia, o ouro, o ferro, o sal, o carvão mineral, entre outros. Muitos desses minerais são transformados nas indústrias, dando origem a diferentes produtos industrializados. Então aqui também é o extrativismo mineral, né, que é a retirada de minérios da terra. O solo é muito importante nessa prática, nesse tipo de extrativismo, porque é dele que se retira, né, esses minérios, né, que se retira esses recursos que são utilizados para diversas outras finalidades. Então nós vimos o quê? O extrativismo, né? Aliás, nós vimos o quê? Que a pecuária, a agricultura, ela pode acontecer de forma... Ela tem dois tipos: monocultura, várias plantações, vários tipos de cultivo em um único lugar. Aliás, desculpa, policultura, vários cultivos em um único lugar. E monocultura, um único tipo de cultivo em uma extensa área de terra. Na pecuária, nós vimos que ela pode acontecer de forma intensiva, quando o gado, o animal, ele é criado confinado, ele é criado preso, preso assim, em um curral, onde recebe toda a alimentação, recebe tudo, medicamentos e tudo que necessita. E de forma extensiva, quando ele é criado lá na pastagem, ele vai se alimentando lá nos pastos mesmo. E o extrativismo, que pode ser animal, vegetal ou mineral, tá bem? Espero que tenham compreendido direitinho esse conteúdo. Vamos avançar. Aí na página 121, nós temos as agroindústrias no campo. No espaço urbano também estão localizados diferentes tipos, no espaço rural também estão localizados diferentes tipos de agroindústria. Há usinas de cana-de-açúcar, que produzem álcool e açúcar, frigoríficos que produzem carne de aves, bovinas e derivados, produzindo linguiça, presunto, etc. Os laticínios, que beneficiam o leite e produzem derivados como queijo, iogurte e manteiga. Olha só, nós focamos muito na agricultura, na pecuária e no extrativismo, que são as atividades muito características do campo. Porém, o campo tem se destacado com a agroindústria, né? A agroindústria é o quê? São indústrias instaladas no campo, ali próximo dos seus recursos naturais, da sua matéria-prima que vai utilizar para a fabricação dos seus produtos. Como, por exemplo, as usinas de cana-de-açúcar. Aqui nós podemos ver uma usina de cana-de-açúcar que produz o álcool e o açúcar, localizado ali em uma plantação, próximo a uma plantação de cana-de-açúcar. Assim, facilita o transporte, né? A indústria está indo para a fonte, né? Próximo da fonte, da sua matéria-prima, do que vai necessitar. Então, a agroindústria tem crescido, tem se destacado bastante no campo. Por exemplo, indústrias de laticínio, né? Que são ali em lugares onde tem grandes fazendas, onde tem o gado, né? Que fornece ali o leite. E aí fica tudo muito mais fácil, né? Esse manuseio, esse deslocamento fica mais fácil, porque as indústrias elas estão localizadas na fonte, né? Ali, estão inseridas ali na fonte das suas matérias-primas. Então, a agroindústria também tem ganhado bastante destaque no campo, né? E uma outra coisa, um outro tipo de atividade que tem ganhado destaque no campo é o setor de prestação de serviços. O setor de prestação de serviços, né, tem se destacado bastante no campo. O espaço rural ele está abrigando cada vez mais atividades de prestação de serviço. Algumas propriedades rurais têm diminuído as atividades agrícolas ou pecuárias para oferecer serviços de turismo e lazer,
são, por exemplo, hotéis, fazendas, pesqueiros, restaurantes rurais, além de lojas que comercializam produtos artesanais no campo. Então, além de todas essas atividades que eu falei, a prestação de serviço também tem se destacado bastante no campo, né? Hotéis, fazendas, né, para atrair turistas, né, atrair pessoas para o lazer. Podemos encontrar parques aquáticos localizados no espaço rural. Então, lojinhas, né, ali no entorno daquele hotel, ou lá no hotel mesmo, né, lojinhas que produzem, que vendem os produtos que são artesanais, são produzidos ali no campo mesmo. Então, tudo isso também, a prestação de serviço, tem ganhado um importante destaque no campo. As pessoas elas têm investido mais em lazer, né? Então, pessoas têm transformado suas fazendas em pontos de lazer, de turismo, né? Como hotéis, né? Chácaras, restaurantes, diversas coisas. Então, hoje nós aprendemos um pouquinho sobre o campo, sobre as paisagens do campo, as atividades econômicas do campo, né? E aprendemos muita coisa, né? Descobrimos o quê? Da agroindústria, da prestação de serviço, os tipos de agricultura, de pecuária, de extrativismo. E eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje, tenham entendido tudo direitinho, porque a nossa aula ela vai ficando por aqui. Eu deixo um super beijo para vocês. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.